sejam contra, eu espero que vocês não sejam contra a gente gravar a aula de hoje, porque certamente outras pessoas se beneficiam, né, dessa nossa interação, e eu já posso não ter que repetir amanhã toda a história. Nós estamos no meio do curso, então, nessa altura do campeonato, eu dei mais 3 capítulos para vocês lerem, né? Esses capítulos eles vão contando a história da narrativa do neoliberalismo. Eu queria voltar aqui agora para vocês e dar para vocês o contexto no qual esta teoria que vocês estão recebendo como vamos dizer, matéria, ela se constituiu no discurso hegemônico em economia, né? Então, assim, número 1, a economia é a rainha das ciências sociais, com muito respeito à sociologia, com muito respeito à antropologia, com muito respeito à arqueologia, a todas elas. Se é que a arqueologia pode ser uma ciência social, até em certo sentido eu entendo que sim. Mas, de uma forma ou de outra, a economia ela se destacou, né, na civilização humana como objeto de estudo nobre. E por que isso? Porque, número 1, os fluxos da realidade material são extremamente importantes para cada um dos indivíduos que está despendendo seus dias aqui. Então, a gente está sempre atento ao fazer produtivo e à recompensa por esse fazer produtivo, com vistas a melhorar a qualidade de vida, né? Então, aqui, vocês podem tomar comunidade de análise o próprio indivíduo, eu gosto mais assim, mas tem gente, por exemplo, que toma família comunidade de análise. Eu não gosto muito disso, porque supõe que a família é a solução definitiva, essa família católica, judaico-cristã feliz do Instagram, né? Ela é a unidade fundamental da sociedade. Eu não gosto dessa visão, essa visão é até meio positivista. Família é algo que está no âmbito do indivíduo e não do coletivo. Então, o que se apresenta perante o coletivo é sempre o indivíduo, né? Esse indivíduo ele se engaja em organizações, em empresas. E é assim que nós podemos, então, descrever a maneira como a realidade é socialmente construída, né? Ela é socialmente construída de forma hierarquizada, não apenas entre os indivíduos dentro das empresas, mas também entre as empresas. Mas voltando aqui um pouco, o que eu estava contando para vocês é que o neoliberalismo ele teve um sucesso extraordinário dentro da economia, né? A economia ela tem o lado dela de descrever os fluxos materiais e ela também tem um lado de política pública, para os quais a economia de mercados também vai afirmar os seus preceitos como únicos, verdadeiros, universais. Quer dizer, a nossa discussão ela não é nem tanto com a economia do equilíbrio geral como uma teoria microeconômica. Ela é arrumadinha como exercício teórico, né? É um sistema de equações muito bem construído, muito bem formalizado. Ninguém aqui critica a construção teórica como de dentro. Ela é muito bem feita, ela tem consistência lógica, ela é toda muito bem formulada, mas a questão que ela está, a realidade que ela está se propondo a representar é uma realidade muito simplificada, né? Sobre algumas circunstâncias. Ela talvez cubra uma fração até relativamente pequena do tecido econômico aí fora, né? Infelizmente. Em alguns momentos um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sem dúvida as premissas que a gente vem conversando aí, elas são muito rigorosas, né? Concorrência perfeita, né? Todos os atores são atomizados, ninguém influencia em preços. Tudo não é o que acontece aí fora. Aí fora, os atores eles são preocupados exatamente nisso, de mexer em preços, em vender pelo mais caro possível. E, de certa maneira, o que os limita é a possibilidade dada pelos consumidores e pelas outras empresas. É verdade isso. É verdade. A limitação para alguém enriquecer infinitamente, uma delas é dada por essa restrição mercadológica. Mas existem outras restrições, né? Restrições do ponto de vista do poder, que vão entrar em jogo na medida em que esses interesses vão ficando maiores, né? Aí, indiscutivelmente, as organizações começam a perceber os encadeamentos com o poder público, né?
as conversações com seus concorrentes, né, os movimentos cooperativos, como sendo a chave para uma lucratividade permanente e crescente. Então, em geral, a gente trata atomizados são os consumidores, somos nós, os trouxas, o gado. Porque, do ponto de vista das empresas, elas não são nada atomizadas, elas trabalham como uma rede, como uma organização que não é única, porque não tem teoria da conspiração, né? Cada uma das partes quer realmente se dar bem em detrimento do outro, mas as empresas, elas têm muitos pontos de convergência, muitos pontos. E isso prevalece sobre a concorrência entre elas. Então, a economia de mercados ela não entende esse direito, ela não compreende direito essas relações entre o poder e o dinheiro, né? Entre as hierarquias que existem lá fora. O mundo, para eles, é plano. Plano porque existe uma instância impessoal, que é o mercado, e essa instância, ela media, ela é sempre a mediadora entre atores, no nosso caso aqui, indivíduos, que se comportam como ofertantes ou como demandantes no mercado, no ambiente de trocas. Então, essa mediação, essa relação impessoal, ela, ela é suposta como sendo a origem da mão invisível, né? Ou seja, as pessoas fazem juízos absolutamente racionais e maximizadores sobre a aquisição e o consumo de mercadorias e mesmo a produção. Então, o que nós temos aqui é um mercado que é permeável à entrada de outros atores. E que também a saída desse mercado é algo que não interfere com o seu funcionamento normal. Como isso se torna tão prevalente, né? Como que os manuais de economia eles apresentam uma única tecla, uma única nota, que é a visão contemporânea neoliberal, né? A gente vai tratar disso em seguida. Como é que se chega a essa situação em que, de fato, aquilo ali parece a verdade única, universal e tal? Por que que toda a polêmica, todo o debate, todas as circunstâncias que fazem com que a discussão acadêmica e de laboratório, né? Vamos dizer assim, aqui é a economia teórica, que é uma discussão sobre ideias, sobre teorias, e a economia laboratorial, que é aquela feita pelos ministros da economia, pelos diretores financeiros e de estratégia das empresas e tudo demais. Então, como que ela se dá? Como que a coisa se dá no laboratório, né? Então, muitas vezes existe uma diferença muito grande que é observada entre o comportamento verificado no laboratório, que é, vamos dizer, é o campo de experimentação da realidade, de observação da realidade, dos fenômenos da realidade, e aquele previsto em teoria. Existe uma lacuna enorme. Se vocês verem as previsões dos bancos no início e no fim de cada ano para o PIB, que é a medida da atividade econômica, né? Vocês vão perceber que o final de um ano e aquilo que eles previam no início do ano é completamente diferente. Todos os anos. Erram, às vezes, loucamente. Então não adianta achar que o sistema se move de acordo com leis matemáticas, estatísticas, que o futuro repete o passado e que nós vamos ter aí algoritmos que vão ser capazes de decifrar essas leis. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque a natureza mesmo do que está sendo estudado está sendo mal percebida, mal caracterizada. A gente aqui não está interessado no que acontece nos mercados apenas. A realidade socialmente construída é muito mais ampla do que aquela que acontece dentro dos mercados. Vocês sabem que entre os mercados existe um que ele é absolutamente bem sucedido diante dos demais. Ainda que as teorias do equilíbrio não façam sobressair nenhum mercado sobre outro mercado, em certo sentido todos se equivalem, somente no equilíbrio geral, no parcial, talvez a gente possa até discutir, mas no equilíbrio geral, discutivelmente. Não é?
Na prática existe um mercado que se destaca, que é o mercado de capitais, né? Ele se coloca como o mercado dos mercados. Mercados, porque ali as mercadorias que são negociadas nos outros mercados têm ali o seu comportamento futuro antecipado de preços. Então, por exemplo, a soja, que existe um mercado de soja internacional super bem desenvolvido, tem no mercado de capitais o seu ambiente de negociação a futuro. Não é negociação para entrega agora, eu tenho aqui, te entrego como se fosse uma loja de roupas. É uma negociação onde os fluxos são tão grandes e a variação de preços pode ser grande também, em que você tem uma predisposição dos atores que estão envolvidos ali e em outros especuladores também, próprios do mercado financeiro, de transacionar expectativas futuras. Então, assim, tudo isso supostamente com base em modelos matemáticos. Ou seja, em tese, os atores estariam tomando decisões que são as melhores, não apenas para si, mas para toda a sociedade. Então, os mercados deixados livres, em livre funcionamento, sem nenhuma interferência de uma regra. Porque de trás do liberalismo existe isso. A não imposição de regras, o mínimo de regras se impor. Nesse ponto de vista, eu também sou liberal, eu gosto muito da coisa liberal. Né? Ela quase se aproxima do anarquismo. É verdade, o liberalismo é quase que um anarquismo bem resolvido. Porque ele entende a ideia de que as convenções sociais, para uma civilização com uma cultura muito elevada, ela é suficiente para regular aquela vida social. Não é necessário um monte de leis e punições e etc. Então, a ideia é se impor o mínimo de regras possível para que as pessoas sejam o melhor formadas possível para que essas regras não sejam necessárias. Esse é o sonho do liberalismo, qual eu abraço. A questão não é o liberalismo teórico, a questão é o liberalismo na prática, no laboratório. É quando eles sentam no cockpit da simulação, que para nós não é simulação, dos dobramentos do mercado. Então, o liberalismo ele é um movimento histórico que ele tem a sua ocasião no final do século XVIII e ele é importantíssimo. O último quartel do século XVIII, pelo menos, muito ganha intensidade. Ele é importantíssimo do ponto de vista do desenvolvimento da nação britânica, né? Da forma como a Inglaterra ela se expandiu no mundo no século seguinte, no século XIX, e ela conquista, através da abertura de mercados, inúmeros espaços econômicos, acesso a sociedades, de certa maneira, referências culturais que são trazidas da Inglaterra para os outros países, né? Formas de vestir, músicas que ouvem, o Pato Donald, o Mickey, até hoje a gente tem isso. É quase que uma irradiação de uma cultura mais sólida em direção a uma cultura num ambiente mais frágil, com menos condições de se proteger daquela invasão no território cultural. E lá é o lugar mais definitivo para se impor uma hegemonia. É a conquista do território cultural. Porque na hora que isso acontece, os próprios indivíduos se movem naquela direção. Então vocês vejam que o liberalismo ele tem um sucesso extraordinário nisso, de conquistar o coração e as mentes das elites do mundo inteiro durante o século XIX. Todas as elites, em certo sentido, abraçam esse projeto liberal. Nós não ficamos atrás, né? O nosso imperador é um grande liberal, Dom Pedro II. Ele coloca-se, inclusive, como um poder moderador. Dom Pedro I aparece com a mão sempre na Constituição, que ele ajudou a criar. Eu não quero entrar nessa história, essa Constituição é uma piada, leva à independência do Brasil e tudo mais, mas ele tem lá a Constituição de 1824. Já uma ruptura com a ideia absolutista. Já a ideia de que existe uma elite no nosso território que deseja participar. E essa elite ela já chega preparada, formada com os ideais liberais.
Todo mundo conhece a história e sabe disso. Então, a maneira como o liberalismo entra no Brasil, ela é tão ou mais poderosa do que a forma como ele entra em outros países. Eu não preciso dizer para vocês que na Ásia não há nenhuma penetração praticamente. A Inglaterra, a expansão inglesa na África, na Ásia, durante o século XIX, ela é desastrosa, como vocês sabem, né? A gente tem a Guerra do Ópio, os portos chineses são abertos na pancada, na força bruta, e depois tem lá a sua Guerra dos Boxers, é uma confusão danada, os portos asiáticos. A tal ponto que a China se desenvolveu como uma estrutura híbrida, uma totalmente voltada para dentro, a sua economia de subsistência, mas também comercial, muito rica de produção de mercadorias, de manufaturas, pré-industriais, é verdade, mas que atendem lá a demanda de bilhão de pessoas, e do outro lado você vai ter os portos, que são a interface com o Ocidente. Nunca deixou de ter. Quer dizer, quando a Inglaterra, no final desse imbróglio, ela recebe Hong Kong, então ela fica ali com Hong Kong por 100 anos. Ela transforma Hong Kong numa plataforma de expansão do capitalismo judaico-cristão em direção à Ásia. A fantasia desse herói é liberal. Quer dizer, liberalização. O governo não deve ficar ditando regras, a gente aqui quer comprar livremente do mundo inteiro, queremos poder viajar para fora, queremos ter internet, assistir internet ocidental, queremos ouvir os roqueiros ocidentais, queremos nos vestir como os ocidentais. Então, todo mundo deseja, em certo sentido, estar junto do hegemon britânico no século XIX, mais tarde nos Estados Unidos. Né? Essa história não mudou muito. Não mudou muito. E não mudou muito exatamente porque o liberalismo ele se mantém no centro das referências culturais para a civilização judaico-cristã na sua operação interna, vamos dizer assim, da sua economia e da sua política. Então, o liberalismo ele tem Adam Smith, o seu primeiro autor, mas tem nas elites britânicas a sua primeiro padrinho. E com muito sucesso, boa parte das elites do planeta. Quer dizer, se a Ásia ficou de fora do liberalismo e do neoliberalismo, o resto do mundo não ficou. A Europa, ela é liberal, e os Estados Unidos, vamos dizer hoje, de eco de um liberalismo, passaram a ser o protagonista de um neoliberalismo, com ambição de uma agenda científica muito mais pesada do que o liberalismo tinha. Né? Aonde termina o liberalismo e onde começa o neoliberalismo? Essa discussão é uma discussão que cada professor vai falar uma coisa. E eu permito colocar o ponto de vista de que a ruptura se dá por volta de 1860 com Walras. Né? E por que isso? Porque o liberalismo ele tem uma ascensão cultural gigantesca entre final dos 1800 e meados do século XX, do século XIX, 1860, quando Marx escreve o Capital. Né? O Capital, quando ele é escrito e publicado na Alemanha, reparem, a Alemanha, em 1860, ela é periferia da Europa. A Alemanha é o último estado a se constituir como país, né, na Europa. O primeiro é Portugal, em 1411, nós somos o resultado disso, e a Alemanha é a última, em 1860. E quando a Alemanha se forma, ela se forma tardiamente, ela se encontra numa posição inferior, hierarquicamente, na hierarquia da Europa. E uma das saídas que foram apontadas nessa direção foi um autor próprio, que vai olhar o mundo e a sua organização a partir da periferia, não a partir do centro inglês. Não é o liberalismo que, de certa maneira, irradia naquele momento a doutrina ou a ideologia dominante que favorece os interesses em ascensão financeiros da banca inglesa. Nesse momento é muito mais, isso é verdade, uma elite mundial que se forma começa a se construir em torno de uma rede financeira e que percebe que o Marx ele passa a ser uma ameaça, como de fato é. O Marx ele se coloca para a Alemanha, Marx está para a Alemanha
assim como Adam Smith está para a Inglaterra. É um projeto de civilizatório que cada um tem por trás. Se é bem verdade que a Alemanha não é marxista, que a Alemanha definitivamente é um território liberal conquistado já há muito tempo, em nome até da própria estabilidade política europeia, o mesmo não é verdade com a Ásia, né? Quer dizer, o Marx foi encontrar eco histórico nas grandes repúblicas que se formaram na Ásia no século XX. E as duas principais são a China e a Rússia mesmo. Cada um com comunismo. A China e a Rússia, a aliança sino-russa é tardia, é recente, extremamente recente. Parava uma desconfiança gigantesca entre Japão, China e Rússia. O Japão é um agressor histórico nato. É o contrário, né? É como se Cuba fosse comparada pelos americanos permanentemente ao que o Japão é para a China ou para a Rússia. Quer dizer, um grande agressor. Como se Cuba fosse a grande agressora da América, assim como o Japão foi da China e da Rússia. Besteira, né? Dá para comparar. Tudo bem que o Japão é um porta-aviões liberal norte-americano nas portas da Ásia. É um dos grandes operadores de conversão de moedas e tradução de oportunidades que o capitalismo ocidental conta hoje, já desde muito tempo, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. O Japão não arrisca uma mudança com o liberalismo, uma ruptura com o liberalismo. Lá a ortodoxia prevalece, como prevalece na Alemanha e toda a parte, menos na Ásia continental. A Índia tão pouco, o Paquistão tão pouco, o Oriente Médio tão pouco. Nós não vamos encontrar liberalismo na Ásia. E isso é proporcional ao tamanho da influência ocidental na Ásia, que é pequena. Lá as grandes regiões do planeta estão estabelecidas. O judaico-cristianismo está fora da Ásia. Quando a gente entra dentro da Ásia, não é o judaico-cristianismo que prevalece, em lugar nenhum. Nenhum. O Nepal. O Nepal é lá aquela maluquice deles. É outra coisa. Não tem nada a ver. Inclusive, as religiões asiáticas, quando a gente pega o hinduísmo, por exemplo, toda a sua mitologia, são politeístas. Não é certo? A gente não pode esquecer isso. O politeísmo ele não foi derrotado pelo judaico-cristianismo. Pelo contrário, ele está vivo, absolutamente vivo. E com bomba atômica, e bem organizado, e tudo demais. O que é isso? A gente não pode ser etnocêntrico ao ponto de distorcer a nossa percepção da história. Então, número um, o liberalismo ele tem limite no mundo. Mesmo com todo o seu sucesso histórico, ele encontrou limites gigantescos. O Ocidente deve contar com 1 bilhão e pouco de pessoas. O resto é Ásia. É 1 bilhão na Índia, é 1 bilhão e tanto na China, é 300 milhões na Rússia. Assim a gente vai. No Paquistão, outros tantos. E assim a gente vai. É muito menos gente judaico-cristã do que judaico-cristã. Judaico-cristão somos 800 milhões, por aí. Então daí vocês tiram que o Ocidente, apesar de ser profundamente influente e poderoso no mundo atual, a gente não pode esquecer que a gente está debaixo desta bolha judaico-cristã ocidental. E, portanto, o liberalismo, que ele é tratado como verdade universal, blá, 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 só é feito dentro do subsistema judaico-cristão. E apenas dentro desse subsistema. A questão com o neoliberalismo é que ele surge como uma resposta, então, a Marx. Né? Marx é a grande crítica ao liberalismo. Depois de Marx, o liberalismo nunca mais foi o mesmo. Só que 10 anos depois de publicar O Capital, vem um tal de Walras, que é um francês, e publica lá seu modelo do equilíbrio geral, sua versão simples do modelo do equilíbrio geral. E aí o modelo do equilíbrio geral passa a ser um produto da matemática. Quer dizer, agora a gente já desacopla, a partir de Walras, a gente vai desacoplar o liberalismo como um sonho, como uma utopia, como uma instância de aprimoramento civilizatório, de proposta civilizatória,
Quer dizer, o liberalismo na contemporaneidade ele está sofisticado e aprimorado com o meio ambiente, não é isso? A preocupação social, o SG, não é isso? Que hoje está inclusive na moda aí, toda irradiado pelos bancos, naturalmente, toda essa tratativa verde de respeito às plantinhas, às pessoas pobres e tudo mais, muito bacana isso tudo. Mas essa onda recente, ela está apenas ornamentando o liberalismo. O liberalismo, na sua essência, não muda nada, né? A ideia de que quem é pobre porque é preguiçoso, não é isso? O brasileiro não é aquilo, que é preguiçoso, o negro é não sei o quê, o índio... Não teve já um vice-presidente que andou falando um negócio desse? Então, é assim que o liberalismo trata. Os pobres são losers. São pessoas que têm que se contentar com pouco, porque faltou esforço. Como se as relações de sobrenomes, os casamentos aristocráticos que ainda sobrevivem aí fora, para preservar a superioridade de uma elite branca, não tivessem movimento histórico, concreto. Que no laboratório isso não fosse facilmente verificável. Quem tiver dúvida, vai no Congresso e veja quem é que é filho de quem, neto de quem, um casando com a filha do outro toda hora. O que é isso? Então não dá para imaginar que é um jogo onde prevalece a meritocracia. Não é. O que vale na teoria, na economia teórica, para o neoliberalismo, não vale para o laboratório do neoliberalismo. Você não vai observar no laboratório. Então, essa discussão pós-Walras, ela evolui ao longo do século XIX, ela se sofistica, ela ganha uma agenda científica. Muitos economistas no mundo inteiro, muitos deles já sediados, já sendo economistas de bancos, né? Não são economistas de academia, são economistas de banqueiros. Eles se incumbem da tarefa de elaborar, formular e desenvolver a economia matemática com emprego de matemática. Então, o modelo do equilíbrio geral ele é fundamentalmente aquilo que está descrito no manual que vocês estão lendo, essa é a formulação, e depois, além disso, o que há é apenas matemática. E uma matemática, até certo ponto, me desculpem os economistas que acreditam nessas religiões, mas a matemática tem profundas limitações na descrição de um sistema complexo como esse que está lá fora. Profundas dificuldades. Você pode ser um craque na matemática, mas nós estamos tratando de matemática da não linearidade. Ela é incapaz de caber na nossa mão. Ela não se recusa. A economia, a matemática da não linearidade, ela possui mistérios que por vezes parecem ser intransponíveis. E aí o que a gente faz é dispor de ferramentas computacionais, é a capacidade de processamento versus a ignorância. Então, hoje há a crença entre os economistas que se a gente colocar capacidade de processamento, capacidade de supercomputadores para fazer contas, nós seremos ainda capazes de chegar a resultados ainda mais precisos do que aqueles que o Walras vinha chegando lá atrás. A gente consegue abraçar um mundo maior com os cálculos matemáticos, né? Porque eles hoje estão restritos lá, meio que ao Banco Central, né, na sua maquininha lá de calcular a taxa de juros. Né? A taxa de juros é calculada através de modelos de equilibristas que levam em consideração o desemprego, que levam em consideração o câmbio, que levam em consideração a atividade econômica, que levam em consideração... Tudo bem, é uma matemática sofisticadíssima, um modelo do equilíbrio geral enorme, super bem feito, que roda todo dia, que exige uma capacidade de processamento gigantesca, mobiliza computadores, o cérebro do Matrix sonha com aquilo e no dia seguinte cospe uma taxa de juros. E aí essa taxa de juros ela é levada pelos tecnocratas com a condição de verdade. E aí ela é levada para o laboratório para experimentar. Quando nós vamos chegar em 1929, apenas em 1929. No final do século XIX já há uma grande crise financeira. Ela é uma crise que não é a primeira do capitalismo. Vocês sabem que as bolsas de valores internacionais elas já funcionam desde o início lá do século XIX, elas já estão plenamente funcionais.
Amsterdã, Londres, etc. E, naturalmente, que não foi a primeira crise bancária, nem a primeira crise de bolsa de valores. Mas o fato dela ter acontecido no coração dos Estados Unidos, ela reverbera pelo mundo de uma outra forma. A crise do final do século XIX ela é uma crise importante, mas ela é uma crise até certo ponto contida. A crise de 29 ela não é contida. Ela é a besta largada solta na liberdade dos mercados. Então o que a gente vai assistir é um aumento da incerteza gigantesca por volta já do final do ano de 1929, início de 1930 da nova década, e a propagação, pelo menos até 1933, do aprofundamento do desemprego. Então, no mundo inteiro, durante 3 ou 4 anos, a liberal-democracia parecia fracassar. Os Estados Unidos estavam numa corrida para tomar o lugar da Inglaterra como centro hegemônico, como a nova base industrial e financeira do mundo, como viriam a se tornar mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, mas nessa ocasião ainda estavam a todo vapor, né? A indústria norte-americana, as empresas norte-americanas estavam, né, por volta de 1900, da segunda década do século XX, experimentando as maiores taxas de crescimento econômico ever, assim, jamais vistas. Essas empresas estavam se transformando em grandes transnacionais, em mega corporações transnacionais. A Ford já está no Brasil no início do século XX. As farmacêuticas também, a Merck e tudo mais. Está todo mundo já aqui no Rio de Janeiro, industrializando o Rio de Janeiro. Então vocês vejam que lá pelo final da década de 20, os Estados Unidos eram um Big Bang econômico no mundo e eles são pegos de surpresa no contrapé. A crise financeira de 29 quebra a espinha dorsal do crescimento norte-americano no momento em que ele precisava ganhar altitude. Isso tem impactos gigantescos sobre todo o subsistema ocidental. Quer dizer, a Europa, que estava acoplada com os Estados Unidos, junto com a África, junto com as Américas, na questão do liberalismo, das redes bancárias neoliberais, as políticas públicas eram todas neoliberais, a qualquer surpresa elevam-se os juros, e aperta-se o orçamento público, quer dizer, o Estado não gasta, e ao mesmo tempo, se for possível, eleva-se os juros, porque com isso a gente aumenta o investimento e o emprego retoma. Essa é a ideia deles. Aumenta a poupança com juros, né? Aumentando os juros, aumenta a remuneração para o poupador. E aí o poupador, ele poupa. E quando ele poupa, ele dirige recursos para o mercado de capitais. E esses recursos que vão para o mercado de capitais, então, em tese, animariam os investimentos, o que resolveria a própria crise. Então, a dinâmica da liberal-democracia era uma dinâmica de estabilidade permanente, e desvios seriam feitos discretamente em torno daquela posição de equilíbrio, mediante choques, etc. Mesmo os choques do petróleo e tudo, eles não tirariam o sistema de um equilíbrio na medida em que existem forças internas ao sistema capitalista, segundo o neoliberalismo, que faria com que esses desvios se anulassem progressivamente. Para quem conhece a equação diferencial, é um amortecimento, que pode ser crítico, que pode ser subcrítico, né? Mas é um amortecimento. Ele vai tender ao repouso dinâmico. Os fluxos serem homogêneos pelo mundo inteiro e o jogo das meritocracias redistribuindo riqueza pelo mundo. Essa é a utopia já neoliberal, porque isso já é formalizado matematicamente. E na matemática a gente tem um problema, né? Quando a gente formaliza matematicamente, a gente tem que definir muito as variáveis, a gente passa por cima de discussões importantíssimas, que tinham que ser relativizadas, para que aquele modelo não fosse aplicado sob condições para os quais ele não foi pensado. Mas as premissas elas vão sendo atropeladas no modelo do equilíbrio geral.
Eu tenho discutido com vocês, né? Incomoda a ideia de que os retornos decrescentes de escala, que quanto maior uma empresa, menos eficiente ela se torna, né? O small is beautiful. Isso incomoda muito, muito. Em nome de apenas fazer com que a curva de produção, vocês ainda não viram isso no livro, mas já já vão ver, podem seguindo, inclusive, vocês vão ver que a curva de produção ela é simétrica à curva de utilidade. Apenas para que o sistema de equações tenha convergência, que tenha uma solução única. Porque, do contrário, qualquer coisa que se faça diferente ali, você toma um sério risco de não conseguir convergência e a tua teoria não servir para nada. Nem na sala de aula, na economia teórica. Nem na economia teórica. Existe hoje um debate aberto, o Han, que é um Nobel, lembra o tempo todo para a gente, The Visible Hand, ele lembra isso para a gente o tempo todo, que não se encontrou ainda um algoritmo capaz de garantir convergência em todo o domínio de funcionamento da economia. Não se encontrou. Não existe. Em tese, o modelo do equilíbrio geral não deveria ser referendado com uma teoria ainda, porque a sua promessa matemática não foi cumprida. O liberalismo é uma coisa, o neoliberalismo é outra. Qual é a diferença, professor? Bom, além dessa passagem da matemática que se dá dentro do campo da sala de aula, no campo do laboratório, há mudanças importantes. A partir desse momento fica absolutamente claro que as casas financeiras, o seleto clube dos banqueiros, né? Reparem que, se nós olharmos para a indústria, são inúmeros atores. Existem múltiplas indústrias e múltiplas empresas em cada uma dessas indústrias, em cada um lugar do mundo. São muitos atores. Assim como são muitos atores também no comércio, né? Talvez até mais, muito mais. Mas, entre os banqueiros, não. Entre os banqueiros é um clube. Aqueles que sentam nas principais mesas de negócios do mundo, eu vou dizer para vocês, por exemplo, as mesas de moeda, as mesas de petróleo, não é qualquer um. Então, as instituições que participam, em tese, concorrencialmente, para formar preços de petróleo, preços de câmbio, essas empresas não é qualquer um que senta nessa mesa de jogo. Tem que ter muito cacife. Então, é um seleto clube de banqueiros. Pois bem, esse seleto clube de banqueiros obtém sucesso ao cooptar como núcleo de interesse não apenas os veículos de comunicação de massa ao longo do tempo, mas também os sistemas judiciários nacionais. Então, progressivamente, os advogados que sempre foram contratados por banqueiros, foram os grandes empregadores dos advogados, sempre foram os banqueiros, assim como são os contadores e os economistas. Já as empresas industriais contratam tecnólogos, designers, engenheiros. Existe uma diferença de cabeça, em princípio, na formação de cada uma dessas categorias. E os advogados, eles são treinados dentro da democracia. E aí, para abraçar a liberal democracia, é um pulo. Então, a formação de todos os advogados no mundo inteiro é uma formação liberal democrata, republicana. Por essa razão, a cabeça dos advogados foi conquistada já na origem. Até porque os advogados mais espertos entendem qual é a teoria, quais são os modelos mentais que são os preferidos dos banqueiros para enxergar e descrever, e explicar, influenciar a realidade socialmente construída. Então, o jogo do alto comando das organizações não é outro senão o jogo neoliberal. A narrativa dominante, ela prevalece dentro das organizações. O espaço de trabalho. Quem discorda daquilo causa estranheza. Porque, em última instância, não está se levantando apenas contra o liberalismo, está se levantando também contra a democracia, em certo sentido. São percebidos como pessoas esquisitas. Percebe?
Então, esse seleto clube de banqueiros, eles cooptam os advogados de uma maneira muito simples. E todo o sistema judiciário com isso. Vocês percebam aí como que os veículos de comunicação de massa premiam os advogados e defendem o sistema judiciário como uma instância garantidora dos contratos. Em última instância, é isso que se trata. Os banqueiros, todo o patrimônio bancário é um patrimônio contratual. Todo o patrimônio bancário é um patrimônio contratual. Ele é dado com base no cumprimento de contratos. Então, os banqueiros emprestam, assinam um contrato, esperando receber com base naquele contrato. Então, não surpreende que os sistemas judiciários do mundo inteiro sejam absolutamente fiéis ao sistema financeiro. Eu vou mandar para vocês um link de uma matéria que saiu recentemente, de uma empresa que ganhou contra o Itaú uma bolada de dinheiro, coisa de R$ 1 bilhão contra o Itaú. E isso abriria precedentes enormes aí para se contestar aí a atitude dos banqueiros, né? Um dos ministros do Supremo Tribunal se envolveu, o outro ministro do Supremo Tribunal também se envolveu com um parente. É um escândalo, um escândalo. Enfim, no laboratório as coisas são diferentes. A gente percebe, fica visível, a mão visível dos banqueiros na proteção ao sistema de contratos e aos próprios bancos, e ao interesse dos próprios bancos. No mundo inteiro. E como terceira parte importante para a sustentação da liberal democracia no mundo inteiro, nós vamos ter o sistema de comunicação de massa. Esses, assim, não há muita coisa escrita sobre a relação entre finanças e o sistema de comunicação de massas, porque apenas recentemente é que a guerra híbrida tem deixado mais claro essa forma de atuação, né? Forma de atuação coordenada a partir do seleto clube dos banqueiros. Então, no Brasil, a gente viu aí como é que tem sido essa coisa do muro, né, gente? O exemplo maior aí de como que o sistema judiciário, o sistema bancário e o sistema financeiro e de comunicação de massa corporativa, eles se unem, né, em torno de intervenções. Isso só mostra como que a crise está braba, hein? Porque quem tem poder mesmo dificilmente gosta de mostrar que está participando do jogo. Dificilmente. As pessoas gostam de atuar por trás, para não se desgastarem. Então, na hora que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro prende o Lula, depois solta o Lula, isso tudo mostra o tamanho da crise que o Brasil está vivendo. Eu fico triste com isso, eu não fico feliz. Eu fico triste porque a desmoralização do sistema jurídico, ele não deveria, ele devia ser impedido. Os banqueiros deviam ser freados nas suas ambições de imposição de regras, de funcionamento da liberal democracia brasileira. Eles deviam ser restringidos na sua liberdade. Mas, vida que segue, o importante aqui é vocês saberem que quando nós estamos ali por volta da década de 30, essa turma ela tem um revés. Os banqueiros, há uma quebra de bancos nos Estados Unidos, se propaga para a Europa, a liberal democracia entra em crise, o desemprego sobe loucamente e o mundo vai a uma guerra, como vocês bem sabem. Então, depois disso, o que emerge é uma outra elite, não é a elite financeira, é a elite agora industrial norte-americana, com ambições de expansão internacional, da transnacionalização, e o pós-guerra é marcado pelo complexo industrial militar norte-americano no comando das políticas públicas no mundo inteiro. Então, não é à toa que lá pela década de 70 nós vamos ter aqui os militares, né? E tudo demais. Quer dizer, a proximidade com os militares ela é dada pelo complexo industrial militar. Getúlio Vargas era um tenente, né? Não deixou de ser militar também. E, de certa maneira, Juscelino Kubitschek tem o seu louvor histórico assim, alavancado extraordinariamente na convergência entre a construção de estradas e da interiorização do Brasil e a chegada e a expansão da indústria automobilística no país, né? Então, assim,
todo o pós-guerra brasileiro ele foi dado pela explosão do capital nacional centrado na nossa engenharia, associado a uma transnacionalização da indústria estrangeira para o país. Então, se dão as mãos, né? O capital, a engenharia brasileira constrói a infraestrutura de telecomunicações, de energia elétrica e de logística, rodovia, ferrovias, portos, etc., aeroportos, e, do outro lado, a indústria transnacional ela se estabelece no nosso país e gera os empregos, a renda e o desenvolvimento econômico. Então, assim, a gente tem dois grandes momentos, um antes de 1930, onde o neoliberalismo ele atua de maneira mais pura, mais livre, menos contestada, e após 1930, quando Keynes entra em jogo e todo o keynesianismo ele passa a mediar, a dar uma narrativa para rivais, ou pelo menos para interesses conflitantes com os interesses financeiros. Não completamente, mas potencialmente conflitantes. Quer dizer, enquanto os banqueiros ganham dinheiro com altas taxas de juros, os industriais perdem dinheiro com alta taxa de juros. Não ganham, eles perdem. Então, pelo menos na questão da condução da política de juros, existe uma distância muito grande entre os interesses industriais e financeiros no laboratório. Ainda que se componham de inúmeras formas, porque não existem investimentos industriais sem também o empréstimo bancário, sem também o apoio financeiro. Então, as finanças elas dão a mão para a indústria. A questão é que o projeto de condução do país ele enfrenta reveses e que, por vezes, coloca um interesse contra o outro. Então, não é raro a gente ver lá nos Estados Unidos, e agora, mais recentemente, de uma forma extremamente polarizada, uma rivalidade crescente entre um complexo financeiro midiático jurídico e um complexo industrial militar tecnológico. Quer dizer, um Trump e um Partido Democrático e o Partido Republicano nos últimos anos nos Estados Unidos sempre, assim, tem se acirrado essa disputa pela condução das políticas do hegemon, pela condução da política global dos Estados Unidos, a tal ponto que nós estamos vendo essa polaridade se irradiar para o mundo inteiro. Mas vamos voltar. Então, desde o pós-guerra todo, o keynesianismo, ele, de certa maneira, faz com que o neoliberalismo se arrefeça enquanto verdade única, né? Ocorre ali um aprendizado momentâneo no laboratório pelos líderes empresariais, pelos líderes governamentais, se entende a importância de limitar o poder, vamos dizer assim, dos mercados e aumentar com isso a estabilidade do próprio sistema econômico. A liberdade dos mercados, ela se for excessiva, ela acaba por gerar instabilidade. Foi isso que se aprendeu. E essa tônica, ela permanece pelo menos até os anos 70. Em 1970, a gente tem uma grande ruptura novamente. Os Estados Unidos entram em crise. Lá, a disputa pelo projeto norte-americano sai do eixo. E, em grande medida, porque os interesses industriais eles já não reuniam umas condições de crescimento nos moldes do que vinham apresentando até então. Ou seja, a economia norte-americana vinha perdendo vitalidade no crescimento econômico, frente a outras economias. Ela vinha experimentando os sabores da estagnação. E, como se sabe, historicamente, quando uma nação entra em estagnação, outras nações emergentes podem disputar aquela posição hierárquica de topo no futuro. De certa maneira, é isso que é a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e o Japão vão disputar com a Inglaterra a hegemonia, e quem sai com ela, na verdade, são os Estados Unidos, que tardiamente entram na guerra. Eles é que são os herdeiros da Inglaterra como centro hegemônico. Não é isso? E aí essa herança, ela já é gerida do ponto de vista de políticas públicas, de alto comando, com um neoliberalismo atenuado, vacinado. Ele não é o neoliberalismo corrosivo, sem medidas, sem restrições que a gente via antes dos anos 30. No entanto, a partir dos anos 70, lentamente o neoliberalismo vai ganhando força novamente dentro das universidades norte-americanas. Exatamente pela incapacidade da indústria de manter o ritmo de aumento da prosperidade. E aí, inevitavelmente,
esse debate ele transborda para a discussão política e ocorre o impedimento do Nixon, né? O impeachment do Nixon. Aliás, o Nixon pode se autoproclamar um sortudo, porque lá quando as elites brigam, quando as elites disputam poder de verdade, normalmente o presidente toma um tiro na cabeça. Quer dizer, quando o presidente chega a ser assassinado, é porque a coisa está feia entre as elites. O Nixon não é assassinado, ele é colocado para fora exatamente pelo acionamento do sistema que reúne a mídia corporativa e o sistema judiciário e os banqueiros. Então é esse complexo que coloca para fora o Nixon. New York Times, Watergate, aquela coisa denúncia, aí você acompanha no jornal, você vai fazendo uma guerra, minando a popularidade, até que na próxima eleição aquele cara cai fora. Que foi um pouco do que fizeram com o Trump também. Muito, né, do que fizeram com o Trump. Eu não estou defendendo aqui o Trump, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não estou defendendo, não. Mas o jogo é esse. Não tem bonzinho, não tem malvado. Então, quando a gente chega na década de 80, a eleição do Ronald Reagan nos Estados Unidos, a eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra e a ascensão de João Paulo II, marca um momento histórico em que a civilização judaico-cristã ela retorna para o neoliberalismo mais puro. E a partir daí vai se desencadear todo um movimento de privatização no mundo inteiro, né? De restrições fiscais, de afastamento dos estados nacionais dos investimentos públicos, mesmo em infraestrutura, o aumento do desemprego no mundo inteiro, o quebra-quebra das empresas, o empobrecimento de muitas famílias e países. Então, os mercados, quando eles são novamente colocados em marcha livremente, as regras são eliminadas no mundo inteiro, a livre circulação de capital, são criados os paraísos fiscais, né? Eu já expliquei para vocês que os paraísos fiscais são paraísos porque não existe fisco. Quer dizer, não é pagar imposto de renda, não, isso é besteira. O barato do paraíso fiscal é que não tem ninguém olhando o teu patrimônio. Não tem Receita Federal besbilhotando o que você está fazendo de movimentação financeira. Ninguém sabe. Então, quando se cria os paraísos fiscais nos anos 90, você automaticamente autoriza os bancos a esconder dinheiro e, o que é pior, prejuízo. Quer dizer, em 2008 nós vamos ter uma crise financeira exatamente por causa disso. Porque um dos bancos esconde o prejuízo dos outros. É uma traição dentro do seleto clube dos banqueiros. A crise de 2008. Quer dizer, desde o início dos anos 80, essa coisa pega velocidade nos anos 90, quando a privatização e o neoliberalismo ele é exportado para o resto do subsistema. Ele começa na Inglaterra da Margaret Thatcher, ele se expande para o resto do sistema. O Fernando Henrique Cardoso ele é apenas o resultado lógico da implementação do Consenso de Washington, que eu vou deixar aqui para vocês verem o que é o Consenso de Washington, mais tarde. Aliás, fica até como uma questão de prova. Vocês vão ver que no Consenso de Washington são lá elencadas, depois de um encontro do seleto clube de banqueiros e seus economistas, e seus advogados e seus jornalistas, eles proclamam 13 regras que têm que ser adotadas por todos os países do mundo para que alcancem a prosperidade. Esse receituário neoliberal, ele é literalmente adotado no mundo inteiro, no subsistema judaico-cristão. E, o Fernando Henrique é eleito para isso. Então o PSDB, a elite limpinha, cheirosa que a gente tem aqui no Brasil, ela só é limpinha, cheirosa porque ela é amiguinha dos banqueiros. Ela trabalha para os banqueiros. Isso explica também porque essa galera não está no poder agora. Apesar do neoliberalismo estar em franca expansão no Brasil. Agora é até ultraliberalismo, né? Sem nenhuma preocupação com o meio ambiente ou preocupações sociais. Quer dizer, o neoliberalismo hoje já incorporou essas restrições. A restrição ambiental, autolar, e a restrição social. E autolar também. Vocês entendem? Para que eles sobrevivam, eles estão abrindo mão de algumas dimensões. A dimensão ambiental a gente vai tomar cuidado, pode deixar. A dimensão humana a gente também vai evitar. E pô, tem fotos aí que sejam brabas, né? Se mostrar, né? Quem for na Lapa aí
essa hora, para ver o que é a noite lá da galera que está lá na rua, vai ficar impressionado, viu? Sobrevivência não tá fácil nas grandes cidades aí com esse frio, não, cara. Fome e tudo mais. As casas comerciais que antes abrigavam os sem teto, elas hoje fecharam as portas. Padarias, açougues e tudo mais. As pessoas não têm mais onde comer restos. Tá certo? Você não pode esquecer isso. A situação pós-Covid é a situação mais grave que o capitalismo judaico-cristão enfrentou, talvez, nos últimos 500 anos. As pessoas não estão se dando conta disso. A economia global hoje é extremamente complexa. Quanto mais complexa ela é, mais instável ela se torna. E uma vez instável, uma vez na região da instabilidade, é guerra. Guerra entre potências. Certo? Não é só uma crise econômica global. É o seu desdobramento como desemprego, radicalização política e guerra. Quer dizer, a volta dos democratas nos Estados Unidos é uma manifestação das elites norte-americanas dizendo o seguinte: olha, a gente concorda que não é hora da guerra agora. Esse Trump é pirada, cabeça. A gente não sabe se foi ele que soltou esse bicho, se foram os chineses que soltaram esse bicho, a gente não sabe. A gente só sabe que é uma arma. Que ela foi desenhada para matar um grupo populacional. Eventualmente, essa arma foi desenhada, inclusive, para resistir, para sobreviver a vacinas. A gente não sabe. Vai que o Trump já sabia que essa doença é imune a vacinas. E vai que ele contou isso pro Bolsonaro. E aí disse pro Bolsonaro: não adianta gastar em vacina, cara. É melhor deixar o povo comer mesmo, porque não vai ter vacina que dê jeito. Em algum momento, quem tiver que morrer, vai morrer. Vai que. Explicava, né? Explicaria, né? O comportamento aparentemente irracional desses governantes. Não é isso? Porque os caras sabem de coisa que a gente não sabe. É só isso que cola a história. São pedaços de informações que a gente não tem acesso. Isso ajuda a explicar um monte de coisa esquisita. Por isso que toda vez que tem alguma coisa esquisita nos jornais, a gente tem que prestar atenção, porque ali tem coisas que não foram ditas pra gente. Esse é o método, se vocês quiserem saber. É o método brodeliano da gente investigar o que é estratégico, aquilo que, por definição, é sigiloso. Né? Por exemplo, a Joyce Hasselman agora apareceu recentemente com toda arrebentada, e aquilo é esquisito, tá certo? Então, porque é esquisito, tem coisa que a gente não sabe, tem que ir atrás. O fato da Marielle nunca ter explicado lá o resultado da morte, do assassinato da Marielle, o que é isso? É uma coisa esquisita. Isso tem encadeamentos políticos. Cadê? Não teve encadeamento político. A facada do Bolsonaro lá com a Adélio é uma vergonha. Eu mostrei aí já o vídeo que foi feito pela Polícia Federal de Juiz de Fora, já mostrei o vídeo que foi feito pelo próprio Zanoni, para um site de direita aí do Bolsonaro. É uma vergonha, ele quase que confessa que é um pastor evangélico com uma emissora de televisão que contrata os advogados. O próprio advogado quase confessa isso. É só ir atrás. É porque as coisas não estão em grandes tipografias, né? Elas aparecem depois, elas aparecem como argumentos que são negligenciados. Mas a informação está aí para a gente montar. Só não é um trabalho detetive da história. Só que na contemporaneidade, o que é muito difícil. Poucos conseguem fazer isso acertando de uma forma que se torne incríveis. Incríveis. Muito poucos conseguem fazer isso. Tá? A análise de conjuntura de economia política é o apogeu profissional de todo economista, todo cientista social. Não há nada mais nobre do que a análise de conjuntura de economia política. E por que isso? Porque ela é verificável. Você fala uma coisa hoje e amanhã você fica sabendo se o que você falou está certo ou está errado. Você não usa matemática, não precisa. Basta usar esse método. O professor está falando umas coisas agora. Daqui a 6 meses, um ano, acontecem coisas que eu percebo que o que aquele cara falou realmente procedia. Ele não estava falando uma maluquice. Ele estava falando com base em elementos lógicos, não são matemáticos. A gente não precisa ser convencido pelos números. A gente pode ser convencido por boas teorias que tenham respaldo no laboratório. Na medida em que a gente vai vivendo e experimentando a história, a gente vai vendo, puxa, é por aí. É mais por aí. Né? Não tem bonzinho.
O que tem é interesse dos brasileiros. Isso eu estou preocupado. O interesse dos brasileiros eu estou preocupado. O interesse dos brasileiros numa arena de competição onde prevalece o individualismo, né? A racionalidade, as alianças, os grupos de interesse, as nacionalidades. Então, nesse ambiente de disputa, que é absolutamente social, socialmente construído, é aí que nós temos que estar espertos. Porque o Brasil não tem sido bem conduzido do ponto de vista estratégico, gente. Os partidos deveriam estar trabalhando para nós, não nós para os partidos. E se isso acontecesse, eles não estão fazendo o dever de casa de forma correta. Nenhum deles. Todos são uma vergonha. Todos, em algum momento, cometem erros infantis diante do jogo internacional. Infelizmente. Evidentemente que são premiados pelos interesses que os colocaram ali, né? O Fernando Henrique Cardoso se tornou um príncipe do Brasil, um presidente com uma espécie de um modelo assim de como deveriam ser todos os presidentes. Quando nós entramos no ano 2000, aquilo que foi o período da globalização entre 1980 e 2000, aquilo que foi a era do Reagan, a era da Thatcher, a era das privatizações, a era das fusões, da aquisição, da concentração bancária e empresarial, da expansão, da desigualdade no mundo, esses 20 anos de globalização entre 1980 e 2000, eles sofrem uma inflexão a partir do ano 2000. E essa inflexão é dada lá dentro dos Estados Unidos de novo. Quer dizer, nós temos uma fraude eleitoral no ano de 2000 e sobe ao poder a família Bush novamente, trazendo de volta o complexo industrial militar tecnológico norte-americano. Quer dizer, a transição de poder nos Estados Unidos nem sempre é pacífica. Nem sempre um presidente entrega a faixa por outro, sorrindo e abraçado como amigos. No caso de 2000, os banqueiros que vinham ocupando o núcleo de poder norte-americano e no mundo inteiro por desdobramento, eles saem dali, eles cedem lugar ao complexo industrial militar novamente. Um ano depois, nós temos as Torres Gêmeas. E o resto da década, nós vamos assistir uma expansão militar norte-americana na direção da Ásia. A formação de um arco em volta da China, com bases militares, no Afeganistão, no Iraque, em toda parte. E, mais importante do que isso, um espalhamento de laboratórios de biossegurança também fora dos Estados Unidos e que agem a despeito do Congresso. Eu quero lembrar para vocês que no ano de 2000 vai a púlpito o Bush e, na época, o John Major, que é o primeiro-ministro inglês, para anunciar o fracasso do programa Genoma. O programa Genoma era uma tentativa de matematizar o mapa genético humano para que a gente pudesse fazer intervenções. Isso já vinha sendo feito em outras espécies, a Dolly, a Vitória, etc, etc. Agora queriam tratar o genoma humano, mapear o genoma humano para que se houvesse manipulação genética. Houve uma grita. Em primeiro lugar, o resultado foi pífio. Não era possível diferenciar, a partir do exame de um cromossoma, se aquilo ali era Jesus Cristo ou se era um rato. O estado da arte da biologia matemática ainda é muito primitivo para que a gente compreenda a chave genética. Aparentemente, apenas a sequenciação não é suficiente. A gente tem que ver a relação entre os alelos, entre os genes. É isso que está sendo pesquisado desde então. A vacina Coronavac chinesa, ela é uma tecnologia anterior. As vacinas norte-americanas já são resultado de manipulação genética. A mesma manipulação genética que produziu o vírus da Covid. Só como pista para saber quem é que soltou esse troço. Tá certo? Quem veio ao mercado com uma tecnologia de último tipo foram os americanos, foram as farmacêuticas norte-americanas. Então, a partir do ano 2000, muda tudo. Tudo que era privatização, tudo que era ajuste fiscal, tudo que era juros elevados, tudo que era laissez-faire, laissez-passer nos mercados, muda. E lá nos Estados Unidos,
Eles diminuem a taxa de juros em níveis históricos, que hoje são baixíssimos, eventualmente negativos, uma expansão monetária gigantesca, dólares fáceis circulando pelo mundo inteiro, um déficit fiscal enorme, gerando dólares, impulsionando dólares para o mundo inteiro, baixando as taxas de juros em dólares no mundo inteiro e permitindo que os interesses industriais no mundo inteiro voltem a ter ação, curso. Então, nos Estados Unidos, se ampliou durante os anos 2000 extraordinariamente a infraestrutura, principalmente a infraestrutura tecnológica, as ferrovias, as rodovias, os sistemas de energia, eles passaram a ser sistemas inteligentes, interconectados, aumentando muito a eficiência pela difusão das tecnologias digitais sobre setores antigos. Então, muito investimento digital, telefonias, móveis, celulares e tudo mais, toda a questão da rede, de internet, de bandas e etc. Isso tudo é dos anos 2000. E aí, quando a gente chega em 2008, nós vamos enfrentar uma nova crise financeira internacional. Essa crise financeira, felizmente, ela é atenuada. Atenuada porque o neoliberalismo ele não está no comando pleno do jogo. Evidentemente que ele continua como doutrina econômica hegemônica, mas o fato do complexo industrial militar norte-americano ter estado no poder até 2008 e depois os liberais que ali entraram não tiveram condições, o Barack Obama não teve condições de aumentar de novo os juros, de mexer nas premissas macroeconômicas, os banqueiros, se fizessem isso, derrubavam o mundo inteiro, colocavam o mundo inteiro em crise. E aí, quando os banqueiros acham que estão reunindo condições para novamente puxarem os freios da expansão mundial, surge o coronavírus. Então, o corona agora, no final da década, ele marca uma nova crise gigantesca que se sobrepõe à crise anterior, que ainda não tinha sido plenamente resolvida. E ela coloca o mundo dentro de um impasse. Esse impasse agora nós não conhecemos, né? Não conhecemos as suas resultantes. É uma coisa muito séria, de um momento para o outro, a gente paralisar as cadeias produtivas no mundo inteiro. É como se a indústria do mundo inteiro tivesse feito um creque e paralisado. E não é paralisado como um pico de luz, não. Ele é paralisado durante meses. Então, todas as relações entre fornecedores e fornecedores e fornecedores, montadores, e todo o tecido industrial com as cadeias produtivas estão interconectadas, todo esse tecido vascularizado, que é vamos dizer, os setores industriais e as suas relações, eles são paralisados de um momento para o outro. O desemprego explode como sintoma, assim como a inflação, que nós estamos experimentando agora. Então, não havia dúvidas para os observadores, a gente está falando isso já há muito tempo também, né? Que o Brasil, o mundo ele sofreu aí uma pane no seu modo de produção e mercadológico, na sua interação mercadológica. E aí é claro que os mercados entram em instabilidade. Até se recuperar a coordenação entre os mercados, a coordenação entre os setores, a expansão, ela é, se não difícil, impossível. O sistema ele tende a se encolher porque a incerteza aumenta. Como que vai ser a retomada? Talvez ela nunca aconteça. Talvez a economia judaico-cristã tenha sofrido um impulso vamos dizer, de resgate da vida anterior, mas essa vida anterior nunca mais vai voltar. Nós vamos ter a terceira onda, a quarta onda, a quinta onda. Então vamos viver sequências de fechamento e abertura e vamos dizer, de perturbações no fluxo de transformação material. A tal ponto de que talvez o desemprego nunca mais retorne a uma situação que a gente possa chamar de plena ou próxima disso. Em que a miséria avance como a desertificação, até o ponto de provocar rupturas políticas nos países mais periféricos primeiro. Agora vamos analisar o Brasil. O Brasil já vinha
de uma crise que ele se impôs, e nós mesmos, nossas elites, na sua disputa entre elites ligadas aos interesses financeiros e elites ligadas aos interesses industriais, lê essas empreiteiras. O Lula, ele era o resultado da ação do complexo industrial militar no Brasil. Ele é o resultado. O Lula veio de uma montadora norte-americana, alemã, Volkswagen, não foi? Ele veio da montadora. Ele é um líder sindical dentro do setor automotivo. Ele ganhou a confiança das elites do setor automotivo norte-americano e europeus. E com isso ele ascendeu, foi apresentado como candidato à presidência da República pelos interesses industriais norte-americanos no Brasil. Não se iludam. E o Lula, se vier agora, ele além de ser um Lula limpinho, cheirosinho, amiguinho dos banqueiros, dos industriais, ele também vai ser o amiguinho dos banqueiros. Ah, mas o que falta nessa equação? Falta o capital nacional, que na ocasião apoiou sim o Lula. A engenharia nacional apoiou o Lula. Por quê? Porque o Lula deu vazão a projetos de transformação da nossa sociedade. Pela primeira vez, o Brasil teve uma ligação para o Pacífico. Em 150 anos de busca disso pelo Itamaraty, pelas relações... Desde o Império. O que é isso? Nós nunca tivemos, e agora temos 3 ou 4, nós nunca tivemos uma real conexão do nosso centro-oeste com o escoamento pelo norte do Brasil via hidrovia. Nós construímos isso. A soja brasileira hoje é escoada pelos rios da Amazônia. Manaus estava do lado de lá do rio. Manaus não pertenceu ao Brasil durante muitos anos. Não tinha nenhuma ponte. Para você chegar em Manaus, eu fiz isso algumas vezes. Para você chegar em Manaus, você tinha que pegar uma balsa para andar do lado de cá de carro para o lado de lá. Para chegar em Manaus. Tem que pegar uma balsa. Porque Manaus não tinha uma interconexão terrestre com o resto do país. Recentemente fizeram uma ponte. O nosso setor nuclear avançou. Nós tentamos avançar do ponto de vista do submarino nuclear para proteger os nossos ativos petrolíferos. Não é luxo. O Brasil tem que ser capaz de proteger a sua indústria offshore. Contra o quê? Contra ataques políticos, sei lá, de interesses múltiplos. Petróleo é um jogo complicado. Nós fomos colocados dentro desse jogo em 2006. Não sei nem se era a nossa intenção entrar nele. O petróleo acabou com o ciclo de prosperidade brasileiro. Porque na hora que nós começamos a tomar demais as rédeas do projeto brasileiro, isso apavorou os Estados Unidos. E nesse momento é o Barack Obama mesmo, junto com o Moro, junto com o Departamento de Estado, Departamento de Justiça, Polícia Federal, todo mundo vem para cá e tira uma presidente eleita sem um motivo razoável. E coloca em seu lugar um instrumento de implementação de um neoliberalismo. Então, desde o Temer até hoje, existe um contínuo na administração da política econômica brasileira que é um contínuo neoliberal. Esse neoliberalismo no Brasil não tem sido um neoliberalismo mediado por um keynesianismo, como foi o período do PT, como foi o período pós-guerra nos Estados Unidos. Não é uma política neoliberal de corte desenvolvimentista, de corte industrial, de corte de geração de empregos e prosperidade e renda para a população. Não é. Ele é uma prosperidade ou uma dinâmica econômica ditada pelos interesses liberais mais puros, aqueles que a gente observou lá durante o período da globalização, entre 1980 e 2000. Então é a turma lá do PSDB que não voltou para o poder, mas muito provavelmente voltará no pós-Bolsonaro, que é um resquício de Trump, né? O Bolsonaro não tem a menor condição de ficar no segundo mandato. Todo mundo sabe disso. E não é porque ele é só tantã, não. É porque ele não tem condição mesmo. Históricas. O chefe dele lá foi embora. Ele vai embora na sequência. E quem é que vai entrar? Vai entrar alguém que seja favorável à nova liderança nos Estados Unidos, ao Partido Democrata, aos banqueiros, a interesses neoliberais mais puros. Então, aqueles que esperam que a eleição brasileira do ano que vem vai ser o nosso
nossa via de saída para uma prosperidade, se ilude. Não quero chatear ninguém com isso no final do dia, não. Mas nós estamos condenados a uma estagflação que vai durar anos. Essa estagflação ela vai se estabilizar em patamares de desemprego e inflação eventualmente superiores àqueles que nós observamos durante a década de 80. Nós só não o fizemos até agora porque a China tem demandado extraordinariamente do nosso agronegócio. É só isso que nós somos diferentes dos anos 80. Nos anos 80, a gente não tinha o centro-oeste brasileiro plantado de soja com boi, com mais boi do que gente. Hoje, felizmente, a gente tem a China que compra a nossa produção. Então, a gente não morre de fome como país. A gente tem os dólares que a gente precisa para poder lidar. Mas a sangria financeira é de tal ordem que esses dólares podem ir mais do que eles estão chegando. E aí nós vamos experimentar uma situação comparável àquela que nós vimos de estagflação nos anos 80. Vocês vão ficar com o vídeo gravado aí, vocês vão poder ver. Isso vai se manifestar daqui a 2, 3, 4 anos, já fica absolutamente claro. Nós imaginamos que essa situação vai estar posta em marcha. Ah, mas o Lula vai ser eleito. Não é o Lula que vai ser eleito. Vai ser um personagem histórico com o nome de Lula e que vai ser o implementador de uma política neoliberal um pouco mais suavizada. Talvez na questão da Amazônia, do meio ambiente, talvez na questão da desigualdade social, do Bolsa Família, do assistencialismo, da coisa de tentar preservar a miséria extrema. Isso não quer dizer que o povo não vai ser pobre. Isso também não quer dizer que nós não vamos nos empobrecer. Nós vamos nos empobrecer muito nos próximos anos. Assim como nós vamos assistir o surgimento de uma classe de milionários e bilionários, principalmente em São Paulo, como nunca vimos. Quer dizer, a tendência é São Paulo acentuar a acumulação de poder e dinheiro dentro da federação. É bem verdade que o Lula combate isso. Né? O Lula foi um líder político, o PT foi capaz de colar o Brasil, de dar integridade para o Brasil, dialogando com os governadores, com os prefeitos e tudo demais, vendo os interesses do país como um todo. Mas ele fez isso na época à custa de investimento público, coisa que não vai existir agora. Não vai. Então o Lula, se tiver sucesso, vai ser com doações internacionais para a Amazônia, porque existe muito dinheiro de lucro que é destinado para causas ambientais e sociais, e aí existe muito dinheiro mesmo. Se eles forem canalizados para o Brasil, já faz uma diferença lá na Amazônia. Mas eu quero dizer para vocês, o que vai existir de política pública no próximo ciclo é para a Amazônia. O Rio de Janeiro, se o turismo não for muito bem gerenciado, se nós não tivermos aí uma elevação no preço do petróleo, que nos confira royalties capazes da gente se levantar, o Rio de Janeiro vai continuar experimentando uma crise sem precedentes. Nós já vimos dentro de uma marcha de desindustrialização e não há nada que sinalize a reversão disso. Então nós vamos nos tornar uma espécie de cidade do Cabo, né? Que é uma cidade com passado histórico, tudo uma beleza natural extraordinária, e a sede ambiental e de um povo bacana, mas que está fora muitas vezes dos centros decisórios do país. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a natureza disso que nós estamos estudando, né? É esse bicho. Não é aquela historinha mal contada só que está no livro, a historinha bem contada do livro. É importante vocês conhecerem. É importante vocês conhecerem a linguagem. É como se a gente estivesse aprendendo uma língua. Uma língua. Por que vocês têm que aprender essa língua? Porque vocês têm que trabalhar e vocês têm que conhecer a língua que vocês vão usar quando vocês justificarem os cenários econômicos que vocês estão utilizando e tudo demais. É uma língua que tem que ser falada. A língua é o liberalismo. Se vocês tiverem qualquer proposta que conte com recursos de governo, em vez de ser recurso da iniciativa privada, de doação, qualquer coisa que eu não tenha falado aqui, não vão ser bem recebidos. Vocês têm que desenvolver uma roupagem que vocês vão perceber dentro dos bancos de investimento, as pessoas que trabalham em investimento, a forma como elas falam. Existe um TED do Porta dos Fundos, eu vou pregar aqui no nosso mural aqui para que vocês vejam. É o TED
feito pelo Porta dos Fundos, que vocês vão ficar bobos de ver como pensa e fala um Yuppie Faria Limer neoliberal. Essa foi a ideia do Porta dos Fundos, representar o cara num TED, assim, falando das propostas dele. Vocês vão chorar de rir como que o neoliberalismo pensa. Tudo ali é sério. Não tem nada que não corresponda à verdade. É aquilo mesmo. As pessoas são aquilo mesmo. Por isso que é engraçado. Tão ridículo. E essas pessoas se acham uma barbaridade. Porque são ricas. Então, assim, o Brasil caminha para um modelo muito menos europeu de organização cultural e muito mais norte-americano. Quer dizer, importa aquele que ganhou dinheiro, é uma cultura do celebritismo, né? Só conta quem é celebridade. Os movimentos culturais, eles só são validados se forem abraçados pelas mídias corporativas e por aí vai. Então, o monopólio da palavra vai ser acentuado e tudo mais. Tá certo? Os influenciadores vão ser bem pagos pelos interesses que se beneficiam com quem é influenciado. As mentiras corporativas, elas tendem a aumentar e não diminuir. Aumentar. E aí, cuidado, né? Só cuidado disso. Vocês vivem no mundo da mercadoria. Vocês são uma espécie de engenheiros da mercadoria. Vocês concebem o mundo e antecipam as tendências no mundo das mercadorias. Vocês estão para a moda, vocês estão para o desenho, para o mundo das mercadorias, assim como o costureiro está para a moda. Quer dizer, a ideia de você conceber objetos como arte contemporânea, assim, mostrando tendências, é algo que é próprio de vocês, né? Combinando tecnologias que não estavam, tendo inventividade, etc. É próprio da produção de vocês. Então vocês estão imersos dentro desse ambiente. Tem que saber se virar nele. Ao mesmo tempo, vocês têm que ser capazes de contextualizar o que está acontecendo para ter ideias verdadeiramente inovadoras, saber do que vocês estão falando, né? Fundamentar os conceitos, mas também entender que o jogo é jogado dentro do neoliberalismo. Tá? Eu não estou querendo aqui formar profissionais revoltados com o mundo das empresas e com a sociedade judaico-cristã. Eu não quero isso. Eu quero pessoas espertas, que saibam entrar dentro das empresas e transformar o país em algo melhor. As hierarquias empresariais, elas são importantíssimas, de serem ocupadas com cabeças melhores, cabeças mais sensíveis, né, ao devir dos brasileiros, principalmente. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu vou abrir agora espaço para eventuais comentários e queria saber de vocês aí quem gostaria de falar. Muito obrigado.